Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, segundo vídeo aqui do dia, na verdade terceiro, né? Porque eu coloquei o de pós-jogo ontem lá do Fluminense, da LDU, foi logo depois do jogo não, eu coloquei era, sei lá, acho que 1h da manhã. Eu acho que era isso. Mas enfim, gostaria de agradecer muito por você estar aqui. Também quero agradecer, galera, o pessoal aí, ó, tem mandado mensagem pra mim lá no Instagram. Eu tenho o Instagram do Opina Porco, mas assim, vou ser sincero com vocês, ele tá meio paradão, meio desativado. Eu não tenho atualizado muito lá. Às vezes eu respondo algumas mensagens que chegam pra mim, outras mensagens caem no filtro. Tem um punhado de mensagem no filtro, mano. Então quero até pedir desculpas. É mais agradecer de coração quem tem seguido lá, quem tem chamado a gente lá. Tem poucos seguidores, acho que tem 500 e poucos só. Só que eu não tô colocando. Eu quero ver se eu reativo ele. Eu vou tentar reativar ele e, sei lá, abrir umas caixinhas de pergunta. Porque aí a interação fica mais fácil nas caixinhas de pergunta. Porque às vezes a pessoa me manda uma pergunta direto ali no inbox e é mais complicado. Porque cai em filtro. Às vezes, tipo, tem bastante gente. Embora tenha só 500 e poucos seguidores, tem muita gente, mano. Tem muita mensagem lá. Agradeço pelo carinho. E, enfim, eu vou tentar reativar ele aí pra fazer alguma dinâmica diferente lá no Instagram pra gente, de repente, poder ter uma interação maior e trocar uma ideia, beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vocês viram aí essa situação da dívida do Palmeiras que eu trouxe no vídeo pela manhã, na hora do almoço. O que acontece, mano? Eu fui pesquisar melhor sobre isso, tentar ver lá do passado da onde que vem isso, tentar entender como que esses valores passaram os 70 milhões de reais, porque realmente o Palmeiras está sendo condenado em mais de 70 milhões de reais e além disso tem mais 9 milhões de honorários dos advogados. Então isso dá quase 80 milhões de reais a somatória desse processo. Só que esse processo, ele não era esse valor. Esse processo que veio lá da gestão do Luiz Gonzaga Beluso, lembra o professor Beluso? Ele era um processo, olha isso, olha como que ele era. Em 2010 houve a quebra de contrato unilateral e aí a Samsung ela entrou na justiça contra o Palmeiras. Isso daí foi correndo. A primeira condenação que o Palmeiras sofreu foi em 2021. O Palmeiras foi condenado a pagar 3,5 milhões de multa pela rescisão unilateral, mais 9 milhões pela quebra de confidencialidade e mais 4,75 milhões por danos materiais. Então, se você fosse somar tudo isso, daria ali por volta de 18 milhões de reais em 2021. O Palmeiras recorreu da decisão. Só que enquanto esse período que o Palmeiras recorreu até sair a nova decisão da segunda instância, teve juros. E, meus queridos, o negócio saiu de 18 milhões para 70 milhões. Em segunda instância, o Verdão conseguiu remover a punição por danos materiais indiretos, mas correu juros, elevando o total devido a 71 milhões de reais. Loucura! Agora, o Palmeiras vai fazer o quê? Vai recorrer de novo? Se em questão ali de 2 anos que o Palmeiras recorreu, essa multa mais do que triplicou, eu fico questionando pra você, qual será a próxima? Inclusive, o Beluso, ele deu uma entrevista pro UOL que ele crê que existe um erro de cálculo nesse processo. E realmente, por mais que exista os juros, o Beluso crê que existe um erro nisso. E por falar em Beluso, né? Eu acho que o Beluso, ele foi um dirigente que ele errou por amar demais o Palmeiras. Pra você ver que nem sempre é necessário um equilíbrio, né? Nem sempre você será apaixonado por algo significa que você vai fazer as coisas da maneira mais sensata. O Beluso, quando ele é economista, mano. Quando ele assumiu o Palmeiras, todo mundo tinha ali que, pô, agora o Palmeiras tá na mão de alguém realmente apaixonado pelo clube. Ele é apaixonado pelo clube. Isso é uma verdade. Só que ele quis elevar o Palmeiras a um patamar que em 2010 o Palmeiras não tinha caixa pra isso. O Palmeiras não tinha condição. Aí vem o Paulo Nobre e começa a ajeitar a casa. O Beluso, eu ainda acredito na sinceridade de torcedor e na paixão que ele tem pelo Palmeiras. E pra vocês terem uma ideia, o Palmeiras tem 22 milhões de reais guardados pra pagar essa multa. Só que o negócio subiu pra 70 milhões. E aí eu pergunto pra vocês, se o Palmeiras mais uma vez colocar isso pra terceira instância, a que ponto vamos chegar com essa dívida? Vocês entendem que é um negócio esquisito? Eu também acho que tem um erro aqui, cara. Não é normal isso. Uma dívida de quase 20 milhões de 2021
Em 2023, né, 2024, o negócio vai para 70 milhões. Bizarro, bizarro. Se você tiver algum conhecimento em direito aí, alguém souber algum motivo para isso e se pode fazer sentido essa dívida, coloca aí pra gente nos comentários, beleza? E o Felipe Melo? Felipe Melo, cara, causou agora de tarde, agitou torcedores do Flamengo e torcedores do Fluminense com uma declaração ali na chegada ao Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, ó, sobre o jogo contra o Flamengo no final de semana. Vamos lá. Ninguém fala absolutamente nada. Só um joguinho na altitude. 6 horinhas de voo. O jogo domingo às 4 da tarde. Penso que se fosse ao contrário, não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que o Flamengo faria o jogo? Ou é só com o Fluminense? Mas é isso, é um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte. Se reforçou ainda mais. Então sempre é uma decisão. Então assim, embora ele vai lá dar uma cutucada, ele também vai lá, né, coloca o clube lá em cima, falando que é um dos maiores times do continente, e etc, etc. Mano, vou falar pra vocês a respeito disso. Eu não acredito que isso seja com o Fluminense. Não acredito que isso seja com o time do Fluminense, porque o Palmeiras já passou por situações semelhantes. O próprio Flamengo, quando teve Recopa e tudo mais, passaram por situações semelhantes. Todo clube que começa essa temporada ali com disputa às vezes de Mundial, com disputa de Recopa, Supercopa, ele corre o risco do nosso calendário apertado coincidir com algum jogo importante. Por exemplo, o Palmeiras, na Supercopa ficou sem o Endrick, porque coincidiu com o pré-olímpico. Então não é só com o Fluminense que acontece isso, mano. Não é só. Infelizmente o calendário do brasileiro hoje, ele é, espremido. E isso acaba prejudicando clubes. Quem poderia tentar ponderar essa situação e melhorar e aliviar isso é a Confederação Brasileira de Futebol junto com as federações estaduais. Só que parece que não existe um entendimento ainda de tentar tornar os campeonatos e torneios estaduais talvez um pouco mais curtos, mais objetivos. E a gente vai sofrer com isso de novo, tá? Na Copa América. Já aviso aí, ó, o Felipe Melo e todo mundo, que nós, todos nós que tivermos aí alguns jogadores convocados para a seleção brasileira, iremos sofrer muito com isso, porque o Campeonato Brasileiro não vai parar para a Copa América. Então não é uma coisa só com o Fluminense, Felipe. Acontece, mano, com todo mundo, beleza? E é o seguinte, galera, existe um projeto aqui, ó, do Flamengo. Projeto não é um projeto, é uma coisa que eles irão fazer. Projeto é quando você tá ali com os planos, tá ainda fazendo o esboço. Aqui não, isso já vai acontecer. O Flamengo tá com 216 milhões como valor de camisa. Fez algumas novas negociações aí, entraram novos patrocinadores, tem a questão da placa de publicidade. E agora, o Flamengo ele vai tentar reajustar alguns valores de patrocínios para chegar a 250 milhões o valor da camisa. Como que ele vai fazer isso? Primeiro ele vai conversar com a Adidas, tentar negociar um acordo com a Adidas aumentando 10 milhões a injeção financeira junto com a patrocinadora esportiva. Depois eles irão conversar com o BRB, tentar negociar mais aproximadamente 19 milhões com o BRB. E além disso, eles vão também utilizar o meião para uma publicidade. Como a área ela é menor, eles vão tentar imputar ali 5 milhões de reais. Com isso, a camisa de 216,1 milhões, hoje acredito que é a camisa mais valorizada do futebol brasileiro, né? Já nesse valor, eu acredito que seja, ela vai subir para 250 milhões de reais, isto por uma temporada. Então realmente são valores ali que chamam bastante atenção, e ao ser questionado sobre esse alavanque de valores e tudo mais, o presidente Rodolfo Landim já falou que o céu é o limite para que esses valores vão crescendo e vão aumentando cada vez mais. É isso. Estão errados? Não estão. Estão certos. Tem que valorizar o produto deles, tem que valorizar a marca deles, afinal, só eles e os torcedores sabem realmente o valor disso tudo. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.